alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, que é maio de 68, repercussões na literatura e nas artes do mundo, e o nosso detalhamento, singularidades em autores do período de maio de 68. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, como vocês viram aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico de maio de 68 e depois como esse percurso histórico também refletiu na literatura. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho ao conceito de modernismo, especificamente de pós-modernismo. Eu acho que vocês se lembram, já viram esse conceito na vida, não é? Então eu quero que vocês acompanhem comigo. Vejam aí. Então, o período literário após o modernismo é chamado de pós-modernismo, né? O próprio nome já diz isso. No qual observamos poesia e prosa em ângulos convergentes. O que isso quer dizer? Que a poesia e a prosa acabam se misturando. Então, a gente tinha a poesia muito mais voltada para o lirismo, ou seja, para a subjetividade, para a métrica, e a prosa mais para a questão narrativa de fato, meta-narrativas, enfim, aqueles romances longos e tudo mais. Só que agora a gente vai ter as duas convergindo para o mesmo ângulo, inclusive ambas vão se misturar. Então, quando a gente fala que as duas caminham para o mesmo ponto, elas convergem, isso quer dizer que elas vão se misturar, as características de uma vai aparecer na outra e vice-versa. Continuando com a leitura. Enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista seguia por diferentes estilos, marcadas por tendências diversas como regionalista, urbana, intimista, política, realista fantástica, além de crônicas e contos. Então, nós temos o primeiro aspecto aí, que é a tendência regionalista. O que significa essa tendência regionalista? A gente vai ter ali as narrativas voltadas mais para uma região. Sobretudo nessa aula, nós vamos falar do Nordeste, né? Nós vamos ter um autor aí que vai focar essa característica de uma região, a cultura de uma região. Tanto que ele vai assumir essa posição ideológica, cultural da região Nordeste. Então, quando a gente fala de prosa regionalista ou de narrativa regionalista é quando a gente tem esse foco em determinada região, em determinada cultura ali da região, ok? Vamos continuar aí com a cartela. O segundo aspecto seria essa tendência mais urbana, né? O que significa essa tendência mais urbana? O autor vai tratar de questões da cidade, não é? Para falar de problemas da cidade. Inclusive, existem dois autores muito bons nesse aspecto, que é o primeiro, o Dalto Trevisan, e o segundo, Rubem Fonseca. Eles trabalham essa questão dos problemas da cidade. Tanto que tem um conto chamado Uma Vela para Dario, de Dalto Trevisan, e ele fala justamente de um problema que acontece dentro da cidade em relação aos moradores de rua, e Rubem Fonseca tem um conto chamado Passeio Noturno, em que ele trata de um assassinato ali, falando de aspectos como as pessoas agem diante disso quando acontece, por exemplo, numa rua. Então, quando a gente tem essa narrativa mais urbana, são esses aspectos, essas situações que acontecem dentro da cidade, no meio urbano mesmo. Continuando, nós temos aí o terceiro, que é o intimista. Essa narrativa, essa tendência é quando eu tenho ali um personagem voltado mais para si mesmo, ele tendo um monólogo interior, um monólogo consigo mesmo, não é? Como a palavra já diz. É o personagem tendo esse diálogo com ele mesmo a partir das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, essa é uma tendência mais intimista, tanto que uma das autoras é a Lígia Fagundes, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá bom? Vamos continuar lá com a cartela. Nós temos depois essa tendência mais política, sobretudo no período de 68, quando acontece aí o boom, digamos, né, dos movimentos estudantis, a gente vai ter essa prosa que vai denunciar como as mídias sociais tinham uma questão de censura, sobretudo por causa do período militar. Então, quando a gente fala dessa tendência mais política, é justamente uma denúncia social em relação a esses meios de comunicação que se tornaram aí uma forma de censura, tanto que
os autores da época acreditavam que a linguagem também se tornou uma fonte de opressão, porque, afinal, não se podia falar tudo. Tudo que tinha que ser falado era de maneira implícita, tá bom? Vamos continuar aí. Depois nós temos essa prosa, né, essa tendência realista fantástica, e o que significa isso? É que nós vamos ter a mistura do real, né, desse contexto aqui real, com elementos fantásticos ou mágicos. A gente fica na dúvida se aquilo é real ou não é. A Lígia Fagundes faz muito isso, a gente vai ver daqui a pouco, e existe um livro chamado 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia, né, não sei se vocês conhecem esse autor, e depois vocês podem pesquisar, que ele faz essa mistura entre o real e o elemento fantástico, o elemento imaginário. Aí você fica na dúvida, meu Deus, será que é real? Será que não é? Então, quando a gente fala dessa tendência realista fantástica, é essa mistura do real com o sobrenatural. Continuando. Depois nós vamos ter crônicas e contos. É importante dizer que a crônica e o conto se parecem, entre aspas, mas a crônica vai estar voltada mais para um tema realmente do cotidiano e vai trazer uma reflexão. O conto não, ele também vai ter uma narrativa, vai ter um foco ali, um conflito, mas não vai ser tão subjetivo a ponto de trazer assim uma reflexão como a crônica, ok? Então, depois do modernismo, a gente vai ter essas tendências aí, digamos, né, caminhando juntas. E o nosso primeiro autor é o que vocês vão ver agora, acompanhem comigo. Nós temos aí o Ariano Suassuna, né? Ele é conhecido como escritor brasileiro, nasceu em 1927 e faleceu em 2014, recentemente, entre aspas, né? Porque se pensarmos no tempo, são aí mais de 10 anos. Ariano Suassuna foi advogado, professor, dramaturgo, poeta e romancista. Ele criou o movimento armorial em 1970, seus textos apresentam crítica social e valorizam a cultura popular nordestina, como eu havia dito. A gente já vai entender esse contexto dele aí. Sua obra mais conhecida é a peça teatral Alto da Compadecida. Então, vamos só voltar um pouquinho à cartela anterior, para que nós possamos perceber uma situação aí, que é a criação do movimento armorial em 1970. O que acontece? O Ariano Suassuna traz algumas características do modernismo, essa valorização da região, sobretudo nordestina, né? Esse aspecto, esse foco. Só que existe uma diferença aí, é que ele vai querer trazer uma cultura erudita, digamos assim, refinada, requintada, a partir dos elementos do Nordeste. E o modernismo, ele não está preocupado tanto com essa questão da refinação, dessa coisa fina, como nós dizemos. Eles querem realmente uma nova linguagem, uma nova estrutura. Então, a gente vai ter essa característica aí do Ariano Suassuna, ele traz essa característica do modernismo, né? Vamos focar, de fato, o Brasil, a realidade brasileira, mas com essa diferença aí. Esse aspecto da criação do movimento armorial é justamente isso, né? Eu vou querer criar uma cultura, uma literatura requintada, fina, mas a partir de elementos do Nordeste, tá bom? Inclusive, quando a gente pensa na palavra armorial, é só pensar que são aqueles brasões, não é, que representam determinadas famílias, determinados grupos. Então, se a gente pensar na relação com o Ariano Suassuna, realmente, ele queria trazer essa identidade, essa característica de que pode existir uma cultura, uma literatura refinada, requintada a partir de elementos da região nordestina, ok? Então, isso que significa o movimento armorial. Vamos continuar lá com as características do Ariano Suassuna. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, características da obra de Ariano Suassuna. Então, nós temos a primeira característica, que é o regionalismo, como eu já havia dito. Essa questão do foco na região, a gente chama de regionalismo, e aí ele vai usar os elementos da cultura nordestina para as suas obras, sobretudo quando a gente for falar aí do Alto da Compadecida, né? Quem já viu aí, inclusive virou filme, não é? A gente percebe ali personagens que representam os nordestinos, elementos que representam a cultura nordestina. Então, a partir do momento que eu tenho esse foco, eu quero fazer uma literatura a partir de determinada região, trazendo as características de determinada região, eu vou ter o regionalismo. Vamos continuar aí.
Nós vamos ter a valorização da cultura nordestina, como eu já bem disse. Linguagem coloquial. Quando a gente fala de linguagem coloquial, seria essa linguagem mais solta. Vamos só pensar aqui no exemplo. Se eu digo, e aí, mano, tudo bem? Perceba que é uma linguagem mais solta, coloquial. Agora, se eu digo, oi, tudo bem? Perceba que é uma linguagem, uma estrutura mais pensada. Então, quando a gente fala de linguagem coloquial dentro das narrativas, seria justamente essa linguagem mais solta, mais falada, e vai partir da região Nordeste, ele vai trazer elementos da linguagem, elementos, na verdade, da variação regional a partir da região Nordeste. Vocês vão perceber essas falas mais nordestinas quase em todas as obras, sobretudo peças teatrais do Ariano Suassuna. Vamos continuar lá. Então, nós também vamos ter um caráter nacionalista. O que isso significa, esse caráter nacionalista? É justamente você querer caracterizar o Brasil, no caso ele, né, assume essa ideologia de querer dizer assim, olha, nós temos um Brasil que está representado pelo Nordeste. Então, ele assume esse caráter nacional, uma literatura que vem dessa região Nordeste. E aí, a partir do momento que ele faz isso, ele assume um caráter nacionalista, né? Afinal, a região Nordeste também é uma representação do Brasil, ok? Vamos continuar. Depois nós vamos ter uma crítica sociopolítica. O que significa essa crítica sociopolítica? Eu vou pegar elementos ali do meio social para criticar, como a política, como a forma de viver, as normas sociais, as estruturas de poder. E é o que a gente percebe, sobretudo no Alto da Compadecida, porque o que acontece? Ali a gente tem vários personagens, não é, que são determinada coisa, tem determinado título, e quando eles morrem, e aí eles vão para o julgamento, não é? Ah, mas eu era isso, eu era aquilo. E aí, na hora lá, a pessoa fala assim, não, mas não é bem isso, você tinha esse tal título, você assumia essa posição, mas na realidade você era um hipócrita. Então, a gente vai ter essa crítica aí, como as pessoas acham que por ter um título, sobretudo no julgamento, vão ter, né, porque eu tenho título, eu vou passar direto para o céu, porque esse é basicamente o final do Alto da Compadecida, sendo que as suas atitudes são contrárias àquilo que eles pregam. Então, é uma crítica que ele faz. Ele também faz uma crítica à realidade nordestina, né? Nós temos ali, por exemplo, dois personagens que são João Grilo, e existe um outro, esqueci agora o nome, e aí fala como que eles, apesar do sofrimento, tentam ter ali, digamos, alegria. Inclusive, durante o percurso da obra, você percebe que eles tratam essas questões de uma forma engraçada. Tanto que a gente vai perceber depois que uma das características aí das obras de Ariano Suassuna é misturar o trágico com o cômico, justamente porque eu mostro o sofrimento da população, eu mostro essas situações ruins, só que de uma forma engraçada. Tá bom? Então, essa crítica sociopolítica se volta para o que eu acabei de falar. Vamos continuar aí. Depois nós vamos ter a ironia, ele vai usar termos que dizem, né, na verdade, para nós entendermos isso, a gente precisa entender o que é ironia, né? A ironia é quando você afirma algo, mas na verdade quer dizer o contrário. Se, por exemplo, eu chego a uma sala em que eu passei uma atividade e os alunos não fizeram, aí eu digo assim, nossa, vocês são tão interessados, mas na verdade isso não é verdade. As pessoas são desinteressadas. Então, a ironia é quando eu afirmo algo, mas na verdade eu quero dizer o contrário. Agora, pensando nessa ideia dentro das obras de Ariano Suassuna, a gente realmente tem essa característica da ironia. Ele afirma que os personagens são uma coisa, afirmam uma coisa, mas na verdade a realidade é totalmente diferente, é outra, é uma hipocrisia, ok? Então nós temos aí essa ideia da ironia. Vamos continuar. E nós temos aspectos cômicos e trágicos. Como eu havia falado, esses aspectos aí se voltam justamente, eu vou tratar a realidade, o sofrimento, a tristeza que determinada população vive ou que determinada região vive, mas de uma forma engraçada. Eu vou trazer aspectos ali que a pessoa, nossa, eu achava que ele ia sofrer. Aí acontece uma situação engraçada, uma reviravolta. Então existe essa mistura aí
do trágico com o cômico. Inclusive, é uma característica muito presente das peças teatrais, misturar esse trágico com o real, se a gente pensar, por exemplo, nos gêneros literários, sobretudo o gênero dramático, ok? Então, essas são as características aí das obras de Ariano Suassuna. Vamos continuar. Agora nós vamos ter uma exemplificação a respeito dessa obra. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Vejam aí. Bill Doido. Bill Doido era o doido oficial de São José do Egito. O grande sonho de Bill Doido era ter um relógio. Terminou conseguindo um, velho e quebrado. Era mais uma casca de relógio do que um relógio mesmo. Os desocupados da rua divertiam-se, perguntando-lhe as horas e ouvindo em troca da pergunta uma enfiada de desaforos e pornografias. Um dia chegou um delegado novo em São José, fardado de tenente. Foi aconselhado a perguntar as horas a Bill Doido. Perguntou. Bill Doido olhou de cima a baixo e, vendo o fardado, conteve-se a custo e disse: eu só não lhe dou uma resposta, porque eu sei que o senhor é novato aqui. Todo mundo em São José do Egito sabe que meu relógio não trabalha. Não trabalha? Espantou-se o tenente e comentou. Então não adianta. Bill Doido sereno apresentou a contrapartida vantajosa do seu relógio. Não adianta, mas também não atrasa. Gente, nós temos essa narrativa dentro de A Pensão de Dona Benta, que é uma obra que se volta aí para reflexões, memórias que Ariano Suassuna tem a partir de uma região chamada São José do Egito. Eu acho que vocês perceberam aí no áudio off, não é? Que ele faz referência a essa cidade. Se eu não me engano, é uma cidade de Pernambuco. E aí ele traz essas personagens que são, digamos, representantes das pessoas que vivem nessa região. E aí uma dessas histórias é sobre Bill Doido, né? E quando você faz a pesquisa, por exemplo, sobre o que é Bill Doido, o que significa isso, né? Bill é o nome de um nordestino. Isso em palavras simples, seria dizer que é um severino, ok? E aí o que acontece? Ele recebe uma característica, ele é um nordestino, ele é um severino, ele é um Bill, só que doido. Inclusive, dentro da psicologia, hoje, a gente não usa mais esse termo doido, né? Ele não é adequado. Mas se a gente pensar na época em que foi escrito, doido era uma palavra ok para descrever uma pessoa que não tem esse contato com a realidade como nós temos, ok? E aí o que acontece? Durante esse percurso dessa narrativa, a gente percebe que o Bill Doido é desprezado pelas pessoas dessa região, não é? As pessoas não ligam, inclusive bagunçam com ele, tanto que existe logo no começo desse áudio off, uma fala que dizia que as pessoas ficavam perguntando as horas dele, justamente para ele falar coisas absurdas, um tanto assim, não tem a ver com a realidade. E aí a gente já percebe uma crítica de como que essas pessoas, e ainda hoje, se a gente parar para pensar, são desprezadas pela sociedade, afinal são doidas, e coloca a palavra entre aspas, ok? Elas precisam, se a gente pensar no contexto de preconceito, ser realmente o que? Desprezadas pela sociedade, afinal elas não têm funcionalidade, afinal elas vão colaborar com o que aqui no nosso meio social. Então a gente já tem esse início aí mostrando essa crítica social, e é até uma situação trágica, porque nossa, ela é desprezada, e no final, quando ela tem esse contato, na verdade o Bill Doido tem contato com o tenente, você percebe uma situação meio contraditória que faz rir. Como assim ele conseguiu dizer uma palavra sem ser incoerente com o tenente, não é? E aí a gente percebe também no decorrer dessa narrativa que com as pessoas ele tem essa característica de falar coisas incoerentes, mas quando ele se encontra com o tenente, ele tem uma postura mais pensada, entre aspas. E aí existe uma outra crítica também. Não é porque as pessoas apresentam essa questão de serem, digamos, não estarem na mesma realidade que a nossa, que elas não têm noção de algumas normas sociais. Não é assim que funciona. E aí é uma crítica também. E se vocês perceberem aí no final do áudio off, né, ele fala que o tenente, por ser novo, por ser ali chegado, assim, recém-chegado, ele não tinha essa característica, né, de ser tão rude quanto as pessoas que já estavam ali. E aí isso mostra que realmente
quando você não tem o contato com a pessoa vai ter uma outra visão a respeito de você. Inclusive, ele foi bem tratado pelo tenente, mas as pessoas que já estavam, que tinham esse contato, desprezavam. Então, a gente tem uma descrição e uma narração a respeito dessa crítica social aí, nessa história chamada Bill Doido, ok? Então, passando agora de Ariano Suassuna para Lígia Fagundes, eu quero que vocês acompanhem comigo aí. Então, características da obra de Lígia Fagundes Telles. É uma prosa intimista, um conflito existencial e fluxo de consciência ou monólogo interior. Vamos começar pela primeira característica, que é essa prosa intimista. Quando a gente fala de prosa intimista, e eu falei disso no início da aula, não é? É essa relação do personagem com o personagem. Ele conversa consigo mesmo, ok? Então, a gente vai ter essa relação intimista, para o íntimo, a partir das suas emoções, a partir dos seus pensamentos, etc, ok? E aí a gente vai ter esse conflito existencial, porque o que acontece? Na época em que a Lígia Fagundes Telles começa a escrever as suas narrativas, está acontecendo o período da ditadura militar. E aí entra a questão do maio de 68, não é? A gente viu lá no detalhamento e no objeto de conhecimento. O que acontece? Como estava havendo a repressão por parte dos militares, começou a haver esse conflito existencial. Afinal, eu estou aqui, mas eu não posso ser essa pessoa que eu, entre aspas, nasci para ser. E tanto que na obra chamada As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, as meninas têm essa reflexão. Eu estou aqui, sobretudo porque, se a gente pensar na época, nós tínhamos também a questão da posição das mulheres na sociedade. E uma das indagações que elas fazem é: por que eu estou aqui se eu vivo dessa forma? Ok? Então, a gente tem esse conflito existencial. Não só nessa obra, como em outras obras que ela tem ali reflexões, a gente vai ver daqui a pouco, na narrativa chamada O Conto do Cão, para vocês perceberem como que se dá essa questão do conflito existencial e esse fluxo de consciência, né? Que é você pensar várias situações ao mesmo tempo, né? Esse monólogo interior. Tanto que existe depois a epifania, que é você ter esse insight e dizer: ah, agora eu entendi essa realidade. Vamos continuar aí. Nós vamos ter personagens imersos em dúvidas e incertezas, justamente porque, como eu havia falado, devido a esse período de repressão, vão surgir essas dúvidas e incertezas. Afinal, como será o futuro? E é uma das falas de As Meninas, não é? Quando elas começam a perceber que as pessoas que estão ao redor delas, familiares, estão sumindo por causa da repressão militar mesmo. E aí elas começam a dizer: afinal, como será o futuro? Essas dúvidas e incertezas. E se a gente pensar na cultura pós-moderna, ainda hoje na contemporaneidade, né, a gente vive esse conflito existencial, essa dúvida, essa incerteza. Afinal, por que estou aqui? Será que eu vou conquistar tal coisa? Então, existe ainda uma relação, se a gente pensar dessa literatura pós-moderna com a contemporaneidade, ok? Vamos continuar. Então, vamos ter também a fragmentação da narrativa, vou já explicar o que é isso, a dimensão psicológica dos personagens e o foco nas relações humanas. Se a gente pensar nessa fragmentação da narrativa, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho ao modernismo, não é? A gente tem ali uma narrativa que tem início, meio e fim. A gente segue um padrão. E quando chega a fragmentação da narrativa, nós vamos ter várias vozes ao mesmo tempo conversando juntas. A gente vai ter um salto temporal, então eu começo a minha história, por exemplo, no passado, do nada já estou no futuro, ou seja, não segue uma linha, eu tenho esses saltos. Então é o que nós chamamos de fragmentação da narrativa e é o que acontece sobretudo com a obra de Lígia Fagundes Telles, tá bom? Além dessa situação, a gente vai ter essa questão bem falada aí, que é a dimensão psicológica dos personagens. A gente vai ter uma análise da forma como os personagens pensam. E como eu falei na obra As Meninas, é justamente isso que acontece, sobretudo quando as pessoas começam a assumir, né, por causa da repressão militar. Essa questão da dimensão psicológica, essa análise psicológica começa a acontecer. E aí entra a questão do fantástico com o real. Afinal, o que é coisa da minha cabeça e o que é realidade? Afinal, o que é fantástico e o que é realidade, ok? Então,
É isso, e nós vamos ter, né, por fim, essa questão no foco das relações humanas. Como essas relações, elas acontecem durante um período histórico e como o ser humano, por causa desse contexto, passa a vivenciar essas relações. Inclusive, se a gente pensar ainda hoje, né, as relações humanas, a gente fica com uma interrogação, será que essas relações humanas, por exemplo, são saudáveis? Enfim, então, se a gente pensar na literatura pós-modernista, ela ainda está presente na contemporaneidade. E, por fim, nós temos aí outras características, que são contextualização sociopolítica, e o realismo mágico ou fantástico, como eu havia falado, o que é real e o que é fantástico. E essa contextualização sociopolítica significa o quê? Uma crítica às situações da realidade, sobretudo porque Lígia Fagundes Telles viveu um momento de ditadura militar. Então, ela realmente fazia essa crítica meio que indireta, já que não podia falar de forma explícita sobre a situação que estavam vivenciando, ok? E eu quero agora que vocês acompanhem comigo uma narrativa que fala justamente sobre essa questão do foco das relações humanas. Vejam aí. Foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixou o olhar ansioso naquele único ponto. A orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava a seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio. Mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina, com o focinho sempre voltado para aquela direção. Então, gente, vocês viram aí uma pequena narrativa que está dentro da obra chamada A Disciplina do Amor, em que a Lígia Fagundes Telles faz várias reflexões a respeito dessas relações humanas, inclusive as relações com os animais. Ela utiliza muito dos animais para fazer uma metaforização, digamos assim, dessas relações humanas também, que quando a gente pensa no cachorro, o cachorro ficou esperando todo esse tempo o dono voltar, mesmo sabendo, né, todo mundo sabendo que ele tinha morrido na guerra. E aí ela fala da questão do luto, né? Como o luto se prolonga e quando não bem tratado, agora se a gente pensar dentro da psicologia, a pessoa fica prolongando isso por tempos e tempos e tempos, não é? E como a fidelidade desse cão, né, continuou mesmo após a morte. E aí se a gente pensar na questão do cachorro, ok, o cachorro é o amigo do homem, tudo certo. Mas se a gente pensar na relação humana, de humano para humano, né, uma metaforização aí de que será que realmente as pessoas agiriam da mesma forma? Tanto que ele fala lá no final que a
noivou, né, a ex-namorada, né, noivou com outra pessoa, ou seja, ela esqueceu, mas o cão não esqueceu o seu dono mesmo após a morte, tá bom, gente? Eu sei que foi muita informação a respeito de 2 autores aí, eu espero que vocês tenham entendido e eu fico por aqui.